para as pessoas que estão aqui na sala, tá? Então, a todos e a todas aqui presentes, boa noite, né? Obrigado por estarem aqui prestigiando o evento. Queria agradecer também ao professor Arthur pela brilhante ideia de convidar o nosso queridíssimo ex-aluno, né? Prata da casa, vamos assim dizer, né? O Felipe Alves, né? Como já dissemos aqui, ex-aluno da Universidade Federal de Pernambuco, do campus do Agreste, né, CAA, formado em engenharia civil, tá? Ele é mestre e atualmente está fazendo doutorado também em engenharia civil, né, no campus de Recife, com ênfase em tecnologia ambiental e recursos hídricos, tá? E trabalha também como analista de saneamento na Compesa, né, desde 2014, e atualmente é gerente de segurança de barragens na APAC, tá? Então, Felipe, a palavra agora é com você aí, tá? E seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui hoje. Bom, eu que agradeço, boa noite a todos. Vamos tentar aqui colocar o slide, como eu já vinha falando aí com a professora Shirley, vamos ver se ele vai de primeira ou... Espera aqui um pouquinho. Vocês podiam confirmar só se estão vendo e ouvindo? Alguém aí, professora Shirley, por favor? Sim, estamos lhe ouvindo e estamos vendo sua apresentação. Pronto, ótimo. Bom, boa noite. Aqui o tema proposto para hoje seria a atuação da APAC sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens. Fiquei em dúvida aí se era a primeira semana de engenharia ou se era a primeira semana de engenharia virtual, mas eu acredito que sim, virtual é a primeira, né? A primeira ocasião aí que está acontecendo. Tem aí seus ganhos, acho que facilita um pouco trazer aí algumas pessoas, um novo aí, uma questão que a gente vai se adaptando e vai se construindo aí essa nova realidade, né? Bom, a professora Shirley já fez uma breve apresentação aí, meu nome é Felipe, eu trabalho na APAC, sou gerente de segurança de barragens, fui aluno do Centro Acadêmico do Agreste, assim como vocês, acredito que aí a maioria, se não todos, são. Esses dias aí, acredito que a palavra webinar tá na moda e vem ocorrendo vários eventos e a gente vem tendo a oportunidade de ouvir vários profissionais de várias áreas, o que traz aí seus ganhos. E esses dias eu estava ouvindo a apresentação do presidente da Sabesp, o Gerson Kelman, colega do professor Almir Cirilo aí, que vocês conhecem, e ele iniciou uma apresentação, eu tentei trazer um pouco da ideia dele aqui para uma figura, e a apresentação dele começava pela engenharia, falando um pouco dos desafios que a engenharia foi enfrentando e evoluindo ao longo dos anos, passando aí por ferramentas matemáticas, ou a história das séries hidrológicas que eram curtas, várias questões aí que a engenharia foi abordando e evoluindo, mas aí ele chega num ponto que traz que, principalmente o engenheiro jovem, ele é um pouco mais focado na técnica, né, na questão do método, e ele traz a visão de que é preciso uma abordagem um pouco mais ampla, né, um pouco mais integrada, para a gente poder resolver alguns dos problemas aí da sociedade e contribuir um pouco com o nosso papel de engenheiro. Ele trouxe, assim, que além da técnica, além da engenharia em si, é preciso que a gente tenha instituições sólidas, é preciso de que isso esteja alinhado com o governo, com o papel governamental, as políticas públicas, e que isso também tenha uma interação e sirva à sociedade.
É um conjunto, de fato, são vários elementos. Eu trouxe aqui alguns, com certeza não são todos, mas eu me coloco aqui até como ex-aluno e voltando aí um pouquinho, assim, como eu estava na época que entrei na faculdade, comecei a graduação, eu acho que a gente está muito mais enquadrado, muito mais enxergando a sociedade e olhando para a engenharia. De fato, talvez até a contribuição que eu posso estar dando hoje, nesse sentido, é provocar, de fato, e tentar fazer com que os alunos hoje, todo mundo, tentem, de alguma maneira, enxergar esse contexto, avaliar aí onde é que a gente está atuando, para onde a gente quer ir, e contribuir, de fato, né, com esse conjunto, né, é difícil, eu coloquei aí um ponto central, um verde, pensei numa figura, pensei no que seria isso, né, o que é que seria esse elemento aí, coloquei um ponto, esse ponto, de fato, aí hoje está verde, mas ele é menor, essa pessoa aqui que surgiu pensando na época era eu, hoje, de repente, alguém pode se enxergar também nessa situação, e acho que isso também, de alguma maneira, olhar os conceitos técnicos da engenharia, o papel institucional, as políticas públicas e a atuação do governo, e a sociedade como interveniente, né, de todo esse conjunto também, vai facilitar um pouquinho o que eu tenho para mostrar agora nos próximos minutos, tá? Começo pelo marco regulatório. A questão legislação é densa, nem sempre a gente, enquanto aluno, é tão entusiasta com a legislação, mas uma questão importante. Hoje, qualquer engenheiro vai estar aí atuando e vai precisar seguir a legislação, ou vai atuar em função da legislação. A sua atuação, de repente, ela é função de uma legislação. E é um pouco o caso da Política Nacional de Segurança de Barragens. A gente poderia até voltar um pouco mais e puxar aí a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, foi de 97, a gente tem aí a criação, a Política Estadual, também aqui em 2005, a criação das agências, mas vamos trazer já para 2010, que foi quando a Lei 12.334 foi instituída, e é a lei que trata das definições sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens. Essa lei deixa alguns espaços para que alguns artigos, certo, sejam definidos pelos órgãos fiscalizadores. No caso de barragens reguladas ou construídas em rios federais, quem define esses artigos é a Agência Nacional de Águas, a ANA. Para os rios estaduais, para as barragens construídas em rios estaduais, quem faz essa definição é a APAC, né? Isso foi feito em 2007 por ambas as agências, e hoje a gente encontra aí, tramitando, aprovado na Câmara, tramitando no Senado, um projeto de lei que já visa alterar a Lei 12.334, visando reforçar a efetividade da política, muito em função do pós-Brumadinho, né? Tanto a Lei 12.334 de 2010, quanto essa nova lei, elas surgem suprindo um pouco essa necessidade social de ter uma resposta, ter uma política que evite aí os desastres que a gente já observou aí em alguns anos, né? E aí trago algumas definições do que é segurança de barragens. Seria a condição que visa manter a integridade estrutural e operacional, preservação da vida, da saúde e da propriedade do meio ambiente. Defino também o que é a figura do empreendedor, seria o agente privado governamental com direito sobre as terras, onde se localiza uma barragem e o reservatório, ou que explore essa barragem para benefício próprio ou da coletividade. E trago o que seria o órgão fiscalizador, seria uma autoridade do poder público responsável pelas ações de fiscalização de segurança da barragem de sua competência.
tá? Então, hoje, eu estou aqui apresentando a visão do órgão fiscalizador, enquanto técnico da APAC, gerente de segurança de barragens da Agência Pernambucana de Águas e Clima, e estaria dando para vocês hoje um pouco dessa visão da política de segurança de barragens através de uma instituição fiscalizadora. A APAC, enquanto órgão fiscalizador aqui no estado de Pernambuco, a gente tem aí as principais atribuições de regulamentar os artigos da lei federal, certo? A gente tem por atribuição cadastro das barragens, atualizar e manter um sistema de classificação, atualizar e manter um sistema nacional de informações sobre segurança de barragens, a gente vai receber dos empreendedores os planos de segurança de barragens, realizar, além de diversas outras atividades, né? A gente realiza vistorias, a APAC é responsável pela emitir outorgas, pela regularização dos empreendimentos, notificações, autuações, comunicação com os empreendedores ou com o poder público, sociedade civil de maneira geral, sendo talvez essa comunicação com a sociedade um pouco do que a gente está fazendo aqui agora nesse evento. E aí vou passar um pouquinho pelos instrumentos que, assim como a Política Nacional de Recursos Hídricos tem lá os instrumentos de gestão definidos, a Política Nacional de Segurança de Barragens também tem seus instrumentos. E vou passar um pouquinho por eles, quais são as ferramentas que, de fato, propiciam que o poder público faça essa gestão das barragens, né, e faça que essa política de segurança venha a ser construída. Vou começar pelo cadastro. Então, hoje, eu convido vocês a darem uma olhada depois no Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos. A gente fizer um recorte das massas de água identificadas aqui em Pernambuco. Então, a gente tem cerca de 2.900 massas d'água, tá? O que seria, basicamente, alguns pequenos lagos aí, né, que proveniente da acumulação da água dos reservatórios das barragens. Hoje, a gente deveria ter para todos essas massas d'água que são artificiais, né, tem aí uma parte que são massas d'água naturais, mas para as estruturas, né, para as barragens que são corpos d'água artificiais, a gente precisaria ter uma outorga de direito de uso, certo? Para que permita a construção de qualquer barramento, né, de qualquer barragem. A gente atua também na regularização dos empreendimentos, tá? Hoje, infelizmente, a maior parte dessas barragens que existem, elas são construídas sem um acompanhamento técnico adequado e sem a autorização necessária que o empreendedor deveria ter, né? E temos também aí distinções entre dominialidade, né? No estado de Pernambuco vão haver barragens que são reguladas pela Agência Nacional de Águas e barragens que são reguladas pela APAC, tá? A maior parte é do estado e a APAC, mas para os casos em que a outorga de direito de uso é dada pela Agência Nacional de Águas. Isso quando uma barragem é construída no Rio Federal, ou seja, que cruze 2 estados, por exemplo, né, quem fiscaliza essa barragem é a ANA. E a APAC estaria, a maior parte, que seriam as barragens construídas em rios estaduais. E aí, na sequência, para essas barragens cadastradas, a gente faz o enquadramento na política de segurança. Não quer dizer que todas as barragens que existem, certo? Elas estão submetidas aos critérios da política de segurança de barragens. Precisa haver uma classificação e um enquadramento. A APAC hoje possui cadastradas cerca de 500 barragens. Aqui eu trouxe só dentro desse panorama aí, existe um delta, certo? Existe uma diferença aí entre o que existe de totalidade que a gente hoje tem cadastrado. Mas, assim, tranquilizo e informo que nossas principais barragens, elas estão cadastradas. Então, grandes barragens como essa aí, que está circulada,
essas de menor porte, mas que são expressivas, também a gente tem conhecimento, sabe quem construiu, mas existem sim uma maior parte de pequenas massas d'água, pequenas barragens, que a gente hoje não tem o cadastro, mas que elas deveriam ter um outorga, mas que hoje, assim, eu trago esse panorama como talvez um caminho, uma comunicação com a sociedade que, ora, nem todo mundo sabe, mas talvez deveria saber que para construir qualquer barragem é preciso ter uma autorização, que se chama outorga. Se hoje você tem uma barragem numa propriedade e não tem uma outorga, você pode, via a PAC, para regularizar o seu empreendimento, que seria o caso desses menorzinhos aí. Mas aí, quando é que uma barragem ela vai ser submetida à Política Nacional de Segurança de Barragem, né? E aí traz aí no artigo 1º da legislação alguns critérios para a gente enquadrar uma barragem na política. E aí seria, basicamente, ela é enquadrada se atender pelo menos um desses 4 critérios. Então, se ela tiver altura maior ou igual a 15 metros, capacidade de armazenamento maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos, contenha resíduos perigosos, certo? Que não é bem a nossa realidade aqui no estado de Pernambuco, ou tiver um dano potencial associado médio ou alto, tá? Vamos ver mais na frente o que é que de fato é um dano potencial associado e quando é que isso vai virar médio ou alto. Bom, e aí a gente passa para um novo instrumento de gestão, que é o sistema de classificação, né? Trago inicialmente a questão do dano potencial associado, tá? É um dos critérios que vão definir se uma barragem vai ser regulada pela política. O que é o dano potencial associado? Que é o DPA, tá? É o dano que pode ocorrer devido ao rompimento, vazamento, infiltração ou mau funcionamento de uma barragem, tá? A APAC é quem faz essa classificação quanto ao DPA. Então, se hoje uma barragem está lá, cadastrada, a gente vai ver as informações e vai classificar essa barragem, inicialmente quanto ao dano potencial associado. Essa classificação vai levar em conta o volume da barragem, potencial de perda de vidas humanas, o impacto ambiental e o impacto socioeconômico. Tá? Para isso, a gente precisa elaborar uma mancha de inundação para avaliar, de fato, esses critérios. Tá? Então, se, nesse caso aí, como exemplo, se houver edificações aí numa mancha de inundação, então a barragem vai estar aí com dano alto, tá? O que não quer dizer e não está associado ao risco de rompimento. Tá? Então, anualmente a ANA publica o relatório de segurança de barragens e acho que no último ano, até em função do acidente do Brumadinho, no último relatório, houve uma certa entendimento equivocado, às vezes, da imprensa, da sociedade, algum susto, um alarmismo em relação a essas informações, né? Então, acho que também é uma das propostas hoje, enquanto sociedade, enquanto aluno de engenharia, está entendendo um pouco o que é isso, o que é o dano, o que é o risco, né? E, então, hoje, quando a gente falar dano potencial associado, né, é como a expressão literal diz, é um dano potencial, mas não necessariamente quer dizer que isso está prestes a ocorrer, tá? Na sequência, a gente tem uma classificação quanto à categoria de risco, certo? Essa classificação, ela leva em consideração mais critérios, isso vai aí influenciar a altura da barragem, comprimento, o material que a barragem é construída, a vazão de projeto utilizada no dimensionamento das estruturas hidráulicas, o estado de conservação dessas estruturas, então, se existe alguma percolação, se existe alguma deformação na estrutura, e também qual é a documentação existente referente ao plano de segurança da barragem, né? Então,
essa outra componente da classificação, certo? Que se chama categoria de risco, ela contempla um pouco mais de parâmetros técnicos, mas volto também a dizer que, ainda que a barragem esteja classificada com categoria de risco alto, não necessariamente vai trazer, ou é diferente de dizer que a barragem possui um risco de rompimento alto, tá? Então, por quê? Porque nessa classificação, nesses critérios, são avaliados e é pontuado aí a questão documental, a questão se a barragem tem projeto, se tem plano. Então, se eu não tenho essas informações, né, o desconhecimento de informações vai elevar o risco. Então, quanto mais eu conheço daquela estrutura, mais propriedade eu vou ter para atuar, né? E aí, mais uma vez também, né, vamos voltar a reforçar isso. Se uma barragem está classificada com categoria de risco alto, não é motivo para, vamos dizer assim, para pânico, né, para desespero. É uma metodologia de classificação que é proposta pela legislação, que é um instrumento, né, que a gente vai avaliando e vai acompanhando a evolução do conjunto do nosso grupo de barragem. Né? E aí, por fim, a gente traz essas duas informações, né, do dano potencial e da categoria de risco para uma matriz de classificação, que é o que vai definir algumas questões sobre uma barragem, né, se a periodicidade de inspeção, se ela vai precisar de um plano de emergência ou não. Então, basicamente, esse é o conjunto de um instrumento de gestão da política que se chama o sistema de classificação, tá? E aí entra o dano potencial, a categoria de risco e essa matriz de classificação aí. Aqui só um panorama de hoje, como está a classificação das barragens aqui no estado de Pernambuco. Então, hoje, se eu for observar, a maior parte delas está com dano potencial e categoria de risco de médio a alto, tá? Mas isso é informação pública, hoje isso pode ser consultado, mas não necessariamente é motivo para pânico, para desespero, tá? Só reforçando mais uma vez isso aí. Convido todo mundo também, acho que eu não vou fazer isso agora, entrar isso aí na apresentação, pode ser que leve aí um tempo maior, a observar o SNISBS, o que a gente chama de SNISBS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Hoje, nesse sistema, a gente já tem 366 barragens cadastradas aqui em Pernambuco. Lá é possível que todo mundo consulte essa classificação, categoria de risco, dano potencial, quem é o empreendedor, né, da barragem, quem é o responsável por fazer a manutenção dessa barragem, tá? E essas informações, elas consolidam um relatório anual, que a gente chama do relatório de segurança de barragens. Ele é consolidado pela ANA, pela Agência Nacional de Águas, e anualmente a gente tem uma publicação que traz esse panorama e traz vamos dizer assim, a evolução, né, do conjunto de segurança de barragens no país. Trazer um pouquinho do que é o plano de segurança, tá? O plano também é um instrumento de gestão da política de segurança de barragens. Aqui em Pernambuco, para as barragens que a APAC monitora, né, ou que talvez não monitora, mas que a APAC atua sobre a política, que a APAC é o fiscalizador da política de segurança, a gente define aí, através dessa resolução, algumas diretrizes para o empreendedor elaborar o seu plano de segurança, né? Então, nessa resolução, a gente está definindo a periodicidade de execução, atualização, a qualificação do responsável técnico por fazer um plano, por fazer uma inspeção, uma barragem, e o conteúdo mínimo desses documentos. Lá a gente vai encontrar aí, algumas orientações para o plano de segurança,
para o que a gente chama de inspeção de segurança regular, para as condições onde é necessário realizar uma inspeção especial. A gente define aí o que é o elemento chamado revisão periódica de segurança da barragem e o conteúdo do plano de ação de emergência, tá? Então, hoje o nosso plano de segurança ele é composto de 6 volumes. Então, a gente tem um volume que trata de informações gerais, vai estar aí apresentando localização, a concepção da barragem, quem é o empreendedor, as características do empreendedor, a equipe técnica que atua, que é vinculada ao empreendedor. No segundo volume, a gente tem, vamos dizer assim, a compilação de toda a documentação técnica de uma barragem. Então, nisso aí vai entrar licenças ambientais, licença de operação, outorga, projeto básico, projeto executivo, as-built. Então, todos esses documentos devem estar no volume chamado, no volume 2, né, que é referente à documentação técnica. O terceiro volume do plano, a gente está aí chamando de planos e procedimentos. Nisso, a gente vai observar planos e procedimentos, como aí o nome está dizendo, para manutenção, para o monitoramento, para as inspeções, né? Então, é como o empreendedor, como o dono da barragem, vai fazer a operação, a manutenção e o monitoramento daquela estrutura. Então, esse conjunto de procedimentos, eles vão estar aí descritos nesse volume 3, tá? Então, é dizer assim, é o manual do usuário de uma barragem, seria o volume planos e procedimentos. No volume 4, ele vai estar aí associado a registros e controles. O que é que vai entrar nisso? Então, todas as manutenções que foram feitas deveriam estar registradas, as operações, então, se você abriu uma comporta, fechou, registrar essas datas, os registros de nível, né, de acumulação, a variação do nível do reservatório ao longo do tempo, as próprias inspeções de segurança, que tem uma periodicidade aí, de repente, anual, bianual, elas devem também compor esse volume. Então, elas fazem parte do volume registros e controles, tá? No volume 5, a gente tem o que a gente vai chamar de revisão periódica de segurança da barragem. Isso aí vai trazer uma revisão de dimensionamento, uma revisão de projeto. A gente vai aí estar verificando se os critérios de projeto que foram adotados na época, né, se é que foram, mas esperando que sim, que eles tenham sido, se são compatíveis com os critérios de projeto vigentes hoje. Então, é possível, de repente, que uma barragem, você faça essa verificação, atualizando questões técnicas aí da parte de estruturas ou hidrológicas, e você vai fazer essa atualização do dimensionamento da estrutura nesse volume referente à revisão periódica de segurança. E, por fim, temos aí o volume referente ao plano de ação de emergência, que é o PAI, que vai trazer procedimentos a serem adotados pelo empreendedor, né, orientando também a Defesa Civil a como proceder em caso aconteça alguma emergência. E aí também, assim, podemos ser um pouco mais abrangentes e entender que uma situação de emergência não necessariamente quer dizer que é o rompimento de uma barragem. Então, é possível que aconteça um vazamento, aconteça um problema no equipamento, e é interessante que já existam protocolos definidos de como o empreendedor tenha que atuar caso aconteça algo desse tipo, né? Como é que ele atua, quem ele tem que avisar, isso passando por várias esferas, desde do profissional lá, do técnico que identificou o problema, até a comunicação com os diretores e presidentes de uma empresa,
a APAC enquanto fiscalizador, a Defesa Civil enquanto a entidade pública que vai estar ali atuando para fazer alguma intervenção também, né, estar em alerta e fazendo alguma intervenção ou remoção de pessoas caso seja necessário. Tá? Então, esse seria, vamos dizer assim, o conteúdo de um plano de segurança, que é um instrumento de gestão, que é uma ferramenta de gestão da Política Nacional de Segurança de Barragens. Hoje, a APAC recebeu, desde 2010, 136 inspeções de segurança regulares, né, 31 planos de segurança e apenas um plano de emergência até então. Trago aí também, em relação a esses números, a ideia de que essa política, ela é recente. A gente está falando hoje de uma resolução da APAC, a lei é 2010, tudo bem, mas hoje essas definições, essas orientações foram regulamentadas pela ANA e pela APAC em 2017, e aí teve uma atuação, um início, de fato, dessa filosofia, né, tanto pela sociedade, pela imprensa e pelos empreendedores de maneira geral, né? Então, de fato, é uma política recente, né, é algo novo, que tem seus desafios, mas que tem evoluído e está sendo construído. Vou tentar aqui acelerar um pouquinho, né, para dar um tempo aqui para algumas perguntas. Falei lá da inspeção de segurança, que é um elemento lá do plano, do registro de controles. Isso estaria associado, de fato, à classificação e a identificar a avaliação de anomalias numa barragem e a uma classificação do que é que aquela anomalia representa, né? Então, se aquilo ali é uma anomalia que é normal, ou que deve ter um certo cuidado e precisa de uma manutenção, ou, de fato, se aquilo ali é um problema grave e traria uma anomalia, uma situação de emergência. Isso, hoje, é definido pelo empreendedor da barragem, dentro da inspeção de segurança regular. O plano de emergência, ele estaria aí um pouco mais associado aos níveis de resposta, tá? Então, se aquela anomalia ali, se aquilo que eu identifiquei trazer uma alta probabilidade de ruptura, né, você também vai estar aí vinculado a um nível de normal, alerta ou emergência, né? De maneira geral, o plano de emergência, ele deve conter a identificação dessas possíveis situações de emergência, o que é que deve ser feito caso algum dispositivo esteja em mau funcionamento ou possa provocar ruptura numa barragem, quais são os procedimentos e qual é a estratégia para comunicação e divulgação dessa informação, né? E alerta à sociedade e à defesa civil. Então, esse assunto ele é abordado hoje no plano de ação de emergência. Ilustrando um pouco aí o que é que o plano deve conter, o plano vai tratar aí de uma grande quantidade de assuntos, fica um pouco curto para a gente tratar tudo hoje, mas aí vai estar definindo mancha de inundação, quais seriam as áreas que poderiam ser afetadas, vai definir aí o que é uma zona de autossalvamento, vai avaliar cenários de ruptura, um cenário provável, um cenário extremo, vai trazer aí questões da engenharia, da hidráulica, né, amortecimento de cheia, vazão de pico. Então, todos esses conceitos técnicos que a gente estuda aí, que vai ver ao longo das disciplinas aí da graduação, eles são aplicados e são ferramentas técnicas para os planos, para a questão, para o tema segurança de barragem, né? Passando aqui também para encerrar um pouco da nossa atuação em situação de emergência, a gente hoje teve aí, vocês devem ter observado, algumas barragens que romperam aí, antecipo que foram pequenas barragens, mas a gente participa aí nessa comunicação, com a identificação, comunicação com a Defesa Civil, a sociedade, a imprensa, a ANA, então a gente atua nisso, né, levanta informações,
realiza a vistoria, e faz o cadastro, a classificação, se uma barragem que a gente vá lá e identifique não tenha sido, não esteja cadastrada. Bom, para encerrar e ter um pouco de tempo aí para alguma dúvida ou algum comentário, era um pouco isso, assim, que eu queria trazer hoje, né, um pouco da atuação profissional do engenheiro de recursos hídricos para todos os graduandos aí que nem sempre todo mundo tem oportunidade ou conhece tão rápido, né, qual é a atuação das várias áreas da engenharia. Então, dar um pouco essa contribuição, falar um pouco do papel da APAC enquanto instituição, né, um papel institucional, sobre a política de segurança também, enquanto política pública, trazer esse panorama da legislação, dos instrumentos de gestão, da política, e, assim, para encerrar, tentar trazer a mensagem de que a Política Nacional de Segurança de Barragens é uma política que traz princípios procedimentais estruturadores, preventivos e contínuos, tá? Ela não vai resolver uma emergência, ela não está aí para resolver um problema emergencial. Ora, começou a chover, estou com um problema, e isso, agora eu vou recorrer à política. Não, ela é uma política de trabalho contínuo, preventivo, que, assim como outras políticas públicas, para que essa implantação seja exitosa, ela depende aí do empenho do poder público, da sociedade, dos empreendedores, né, os donos das barragens, e a gente aqui, enquanto APAC, enquanto órgão fiscal, atua um pouco nessa área, e era um pouco essa a contribuição que eu traria aí sobre esse tema. Fico aí disponível para dúvidas. Trago aqui, tentar trazer bem rápido, e convidar vocês a consultarem a página do SNIGB, né, Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Vão ter aí alguns painéis interativos, algumas informações por estado. Todas as barragens que a APAC cadastrou estão aqui, com as informações que eu falei, são públicas, tá? Aqui também um pouquinho, curiosidade, eu acho que de todo aluno aí, acho que desperta a curiosidade dos alunos, como é que a gente faz a mancha, como é que faz as simulações. Então, isso faz parte também do nosso trabalho, do que a gente vem fazendo, faz parte da política de segurança, né, é uma ferramenta, são informações que precisam incorporar aí nesse tema barragem, segurança, e era isso. Fico aí aberto para algumas perguntas, algumas dúvidas que possam ocorrer. Fui um pouco, talvez, além do tempo, mas temos aí alguns minutos ainda. Obrigado. Excelente, Felipe. Adorei a palestra. Muito obrigada, viu? Tem uma perguntinha aqui do Luan Batista, tá? Segundo o Sinisb, né, apresentado no slide, a maior parte das barragens em Pernambuco são da categoria de alto risco. O que deve ser feito a curto, médio e longo prazo para resolver esse problema? Aqui desligado, ó. Então, hoje esse é o cenário, né, a fotografia que a gente enxerga hoje da nossa classificação, do sistema que já existe. Lembro mais uma vez, não necessariamente por a barragem estar classificada com risco alto, existe um risco de rompimento, tá? Isso, assim, existe uma distinção em relação a isso, e aí a própria política de segurança, ela traz instrumentos para que isso vá sendo construído, tá? Então, anualmente, o primeiro ponto, pode trazer segurança para todo mundo. Então, hoje, todo empreendedor, todo dono de barragem, ele precisa estar fazendo uma inspeção de segurança, ele precisa estar acompanhando aquela estrutura com uma periodicidade aí de 1 ano, 2 anos, depende de como ela está classificada.
Isso faz com que, né, você acompanhe se aquilo ali está evoluindo ou está estável. Então, também traz uma certa, vamos dizer assim, um certo monitoramento, tá? E aí, para que esse cenário vá evoluindo, a gente vai precisar aí de ações de poder público. Então, o que é que hoje está pontuando que aquela barragem esteja com o risco alto? É porque não tem um projeto? Pode ser. Então, vai aí, não é por muita coisa, não é curto prazo, tá? Então, hoje, quando a gente pensa numa lei recente, a gente está aí com essas informações como um diagnóstico, e aos poucos é que essas ações de levantamento de informações e de manutenções e de reparos, elas vão fazendo com que isso reduza o nível de risco das barragens. Seu áudio, Xirri, acho que está fora. Estava desligado. Obrigada, Felipe. Uma outra pergunta aqui da Thaisa Lira, certo? Ela diz aqui, pergunta, qual o problema mais complicado que você chegou a presenciar numa barragem? Tá. Bom, a gente, até então, eu estou na APAC desde março desse ano, nesse conjunto aí de ações que vão fortalecendo a política de segurança de barragens. A gente hoje tem a criação da gerência de segurança pela APAC, a Compes hoje tem uma gerência de segurança de barragens. Então, eu estou atuando aqui desde março, tá? Então, assim, é pouco tempo. Mas, nesse pouco tempo, a gente já teve algumas situações de emergência. Então, a gente teve aí, por exemplo, no estado, uma situação de emergência, que de fato é um problema relevante. Na barragem Ipanema, lá em Águas Belas, era uma barragem fiscalizada pela ANA, mas foi necessária uma intervenção imediata para evitar que uma rodovia fosse rompida ali, teve uma grande erosão. Então, é um caso relevante e exitoso. Então, hoje, naquela ocasião ali, o governo do Estado, a Secretaria Executiva de Recursos Hídricos, atuou de forma exitosa e conseguiu realizar uma intervenção que evitasse um problema maior. Tá? A gente teve também, nesse período, algumas situações de barragens que não tiveram esse êxito. Então, houve, de fato, um rompimento. E aí, sim, é um grande problema. Foi um problema. A gente, durante um evento, choveu muito, a gente estava com a informação, recebe um vídeo no WhatsApp e fica angustiado num momento desse, porque tratava-se de uma barragem que a gente não tinha um cadastro, uma barragem pequena, e não tinha muito o que fazer, né, na hora. E aí você vai no desespero, e atuar para comunicar com a Defesa Civil, comunicar com as prefeituras. O empreendedor tentou ali fazer uma ação de emergência, mas não conseguiu conter o rompimento, e aí, assim, é um exemplo também de uma situação que foi difícil. Nesse caso, podemos dizer assim, não evitou o rompimento, mas também tivemos aí uma boa comunicação, teve seu certo êxito, que não houve vítimas, a gente não perdeu vida, então talvez esse tenha sido também uma situação bem difícil que a gente já presenciou nesse período. Temos mais perguntas aqui, viu, Felipe? Vamos ver aqui. O Lucas Breno pergunta aqui, Felipe, se é de competência da APAC monitorar problemas de transientes hidráulicos em barragem. Se sim, tu poderia comentar como é feito esse monitoramento? Tá, veja só se eu entendi bem a pergunta. Ao falar transiente hidráulico, eu associo um pouco mais a questões de dimensionamento de adutoras, tá? O que não seria necessariamente o caso. A gente tem aí
para a questão barragens, ressalto, remanso, aí outros termos que a gente está um pouco mais habituado a usar. E aí, assim, nesse contexto, em relação a monitoramento, hoje a APAC monitora o nível da barragem. Então, ela faz o monitoramento das precipitações, do nível de acumulação dos reservatórios, mas aí, se a gente for pensar em monitoramento do ponto de vista de segurança, se aquilo ali, se está havendo recalques, se ou qualquer outro tipo de monitoramento, né, deformações que possam estar ocorrendo ali naquela estrutura, se alguma estrutura hidráulica não esteja funcionando corretamente, se está acontecendo algum ressalto. Isso aí, de fato, é atribuição do empreendedor, do dono da barragem. Ora, nada impede também que, se a gente fizer uma vistoria e identificar, a gente vai apontar, sim, esses problemas, mas o monitoramento relacionado à segurança é atribuição do empreendedor. Joia. Vamos lá, temos outra perguntinha aqui, de Felipe Alves para Felipe Alves. Devido ao alto número de barragens de grande risco, é grande no estado de Pernambuco e, pelos dados mostrados, apenas houve um plano de segurança ou foi de emergência, mostrando que ainda há muito a se fazer. Como nós podemos trabalhar junto com a PAC para vistoriar essas barragens? Como engenheiro autônomo, por exemplo, ou a APAC apenas trabalha com sua equipe e não permite essa terceirização do serviço? Tá, vamos lá. Sim, se a gente pensar enquanto sociedade, né, enquanto cidadão, todo mundo tem sua atribuição, seu papel. Então, hoje a gente tem um instrumento de comunicação com a sociedade, que é o SNISBS. Então, lá vai estar identificado se a barragem está com risco alto, se o empreendedor fez a inspeção, né? Então, esse seria o papel enquanto cidadão, né, da gente acompanhar, de fato, que a política seja implantada, e que a gente tenha as documentações, os planos, né, para várias outras. Como inicialmente, tem razão, hoje a gente tem poucos planos de emergência ainda. Como eu disse, a lei é recente, isso está sendo estruturado, e aí passa, vamos dizer assim, também pelo papel, a gente entender a legislação, entender qual é o papel do cidadão, o papel do fiscal, o papel do empreendedor, e acompanhar essa evolução, acompanhar o cumprimento e ir monitorando isso junto com a gente. Mas, de fato, eu acho que não seria, especificamente enquanto cidadão, a atuação de fazer uma inspeção, tá? Essa atribuição da inspeção periódica é do empreendedor. Ora, ele pode, sim, contratar um profissional capacitado, né, que tenha atribuição para isso, para fazer as inspeções que, por exemplo, ele precise, tá? Ele pode, sim, fazer isso. E aí cabe ao empreendedor decidir sobre isso. Vamos lá, acredito que seja a última pergunta, tá, Felipe? Da Amanda Prado, certo? Qual a sua opinião sobre a implementação de uma política estadual de segurança de barragens para Pernambuco, de modo que fosse mais voltada para a realidade das barragens do estado? Tá, parabéns pela pergunta, interessante. Isso, a gente teve recente algo nesse sentido. Houve uma proposta de um projeto de lei, basicamente caminhando um pouco por essa questão, né? Seria uma política estadual, tá? E aí eu trago uma opinião pessoal Só um nesse minutinho que momento. está cortando um pouco o seu áudio. Tá ouvindo? Agora sim, agora sim. Tá. Só reforçando, então, que houve, de fato, uma proposta nesse sentido na Assembleia Legislativa do Estado para criar
uma lei estadual que, vamos dizer assim, fosse específica para o estado de Pernambuco. Normalmente um pouco mais rigorosa, né? A gente não pode flexibilizar o que já está colocado pela lei federal, tá? Então, só faria sentido ter uma lei estadual para tornar algumas questões mais rigorosas. Essa questão de ser específica para o Estado, a gente tem aí a resolução da APAC. Então, hoje, a lei federal ela já é construída para atender um pouco essa necessidade, tá? E aí eu coloco isso até como uma opinião pessoal, que hoje talvez a gente não precisasse ainda de uma lei, de uma política estadual de segurança de barragens, tá? Por quê? A gente tem vários instrumentos, várias ferramentas na política nacional. Existe muito a ser feito ainda com o que já existe, com muito a ser construído, tá? E existe esse espaço para que a gente adeque às necessidades do Estado nos artigos da lei federal que a APAC regulamenta. E aí isso traria essa especificidade aqui do Estado. Excelente. Bom, Felipe, em nome de todos da comissão, do diretório acadêmico, né, agradeço a sua disponibilidade, né, foi uma excelente palestra, né, obrigada mesmo por ter dedicado esse tempo aqui para a gente, tá? Alguém queria falar alguma coisa mais, alguma pergunta? No mais é isso aí, tá? Muito obrigada. Ok, eu que agradeço, fico feliz aí de estar fazendo essa comunicação aí com o Centro do Agreste. É um prazer para nós aqui. O professor Saulo de Tasso, vou aproveitar o nosso coordenador daqui, né, do curso. Meu professor. Por favor, professor, gostaria, por favor, dê uma sua palavra aí, por favor. Boa noite a todos e a todas, né? Muito boa palestra, Felipe. Muito feliz em revê-lo, né? Mais feliz ainda em revê-lo dando uma palestra, né? Na Semana de Engenharia. Deve ser muito, muito legal, muito interessante. É um prazer revê-lo. Só isso mesmo. Um abraço. Pois é, Saulo, também. Bom ver. Pena que não estou aí pelo campus hoje para rever alguns professores, mas tenho um carinho aí grande por todos e é bom estar participando. Obrigado. Em breve nós nos veremos, né, se Deus quiser. Você pode dizer que há uma desvantagem do evento remoto, a gente não tem o contato físico, né? Mas, em compensação, o evento digital ele abrange uma série de pessoas que provavelmente não assistiriam, né? Não poderiam estar presentes na palestra. Então, tem essa vantagem, tem esse outro lado, né? Que é uma vantagem, né? Mas muito legal de ver. A gente se vê por aí. É um prazer ter um ex-aluno aqui, palestrando aqui para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais, então. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.